Olá, gente. Eu sou Alex. Eu recebi a questão de falar para vocês sobre o que esperar da quarta onda na pós-pandemia. Mas eu venho, na realidade, falar a respeito da clínica psiquiátrica, tá bom? Ou seja, assim, não tenho tradição como professor. Eu não vou trazer referências científicas, assim, eu vou trazer referências que ajudem a gente a pensar, além da referência estética com o professor Paulo Melo, claro. Mas eu tenho uma experiência assim, atual exclusiva ao consultório. Mas já trabalhei em ambientes terapêuticos ambulatoriais e de atenção intensiva como CAPS por muitos anos. Com muito gosto, inclusive. Desculpa. E aí, o que eu quero dizer? Que no consultório, a minha atuação atual é como psiquiatra de adultos, prioritariamente, mas também como psiquiatra da infância e da adolescência e como psicanalista de orientação lacaniana. Essa, assim, então é a minha apresentação profissional e permite situar de onde que eu parto. Porque, assim, a minha intenção nesse encontro é podermos percorrer uma linha de raciocínio que vai interessar o tema da pandemia atual. Eu pretendo, então, que possamos entender o que chamamos, hoje em dia, de saúde psíquica. Como estabelecemos um diagnóstico de um transtorno mental para pensarmos na influência de fatores de risco como a Covid e quais transtornos poderíamos relacionar com ela, né? E, por fim, resgatando a importância do tema, pensar nos cuidados de saúde mental. Então, para cumprir a agenda, eu vou retomar com vocês essa posição de quem pode colocar toda a prática em dúvida, que é a posição de quem ocupa o banco de sala de aula. Nós estudamos o corpo. Nós estudamos o corpo nos maiores detalhes durante a faculdade e vocês vão ver que na vida quanto mais detalhe melhor. Porque é disso que a cultura é composta. Mas em toda essa investigação que temos do corpo humano, passamos meio sem entender o que hoje nós vamos chamar de aparelho psíquico. Entender o que é o aparelho psíquico e como deciframos é essencial para falar de adoecimento psiquiátrico. De modo análogo ao resto do corpo, a saúde psíquica depende de um bom funcionamento do aparelho psíquico. E aparelho psíquico, cada um tem o seu. Cada pessoa recebe, cada pessoa recebe e responde ao meio de uma forma completamente própria e individual, por mais que tentemos viver em padrão na sociedade. Então eu convido vocês a entenderem o aparelho psíquico como o conjunto no nosso organismo que recebe e elabora as informações dos vários ambientes que temos à nossa volta. É pelo aparelho psíquico que nos constituímos organicamente dos eventos da vida. Nosso organismo, podemos dizer, nosso corpo, ele vai se moldando a partir da nossa capacidade de interpretarmos o ambiente em que estamos. É abrangente assim o aparelho psíquico. E o aparelho psíquico não se restringe ao cérebro. A mente está no corpo todo.
Quem nos diz isso é a adolescente com anorexia, ou o indivíduo ansioso com tique. Em ambos os casos, e muitos outros, os pacientes são afetados em seus corpos completamente. Vocês entendem? Vivemos assim ambientes políticos, virtuais, familiares, domésticos, conjugais, com características e tensões próprias a cada um destes registros. Daí, vocês podem ver que a saúde mental vai muito além da concepção da OMS de saúde como bem-estar físico, social e espiritual. Através assim das variadas funções psíquicas, nós entendemos o aparelho psíquico separado por atribuições. A gente divide em atribuições para a gente melhor entender a abrangência dessa aparelhagem, né, que a gente está chamando de aparelho psíquico. Entre essas funções estão a memória, o pensamento, a linguagem, a consciência do eu, as manifestações afetivas e os estados de humor, as formas do pensamento, os níveis de inteligência, atenção, concentração, a imaginação a respeito do futuro e a capacidade de organizar e de executar planos. Tudo isso é o que examinamos na famosa avaliação psicopatológica. Ou seja, é dessa forma que recebemos as informações e as incorporamos. Como quando ficamos tristes, né? Quando perdemos um professor importante, como o Dr. McCall, né? Um mestre assim, que esteve no ensino e na formação de gerações de médicos. Não é possível sentirmos a perda senão ficando tristes, realmente. Eu lembro agora de uma passagem clássica do Dr. McCall, que merece todo o nosso respeito e carinho. Ele dizia, né, para a turma, quando estava mais bagunçada ou mais agitada e que não ouviam tanto o que ele tinha para dizer, ele dizia que ele era coletor de orquídea, não era catador de cana. Quer dizer, ele já apostava na singularidade assim, da transmissão do conhecimento. Isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. E aí, assim, nós, enquanto organismos, nós necessitamos dessa experiência prioritariamente afetiva e linguística. Isso é muito importante. Para que essa vivência do dia a dia, ela se torne conhecimento, né? Ela se torne experiência. E aí sim ela nos sirva de reserva cultural. Para quando passarmos por situações semelhantes no futuro. Dá para entender que viver bem e longamente depende de termos um aparelho psíquico que suporte a inclusão das experiências da vida. Em sua maioria são constituídos como traumas. Não é à toa que a gente busca tanto jeito de aliviar a vida. Assim, combinado, vamos dizer que o indivíduo rígido, assim, de um cara saudável, né, de um indivíduo rígido, a gente espera que ele tenha uma boa saúde psíquica, ou seja, que ele possa viver a dureza da vida nos momentos mais agudos, sofrendo tudo o que precisar sofrer, usando todos os recursos que lhe forem úteis em seu processamento mental, podendo seguir adiante, sem um prejuízo que permaneça em seu funcionamento.
em seu comportamento. É isso que esperamos de alguém saudável, que ele possa sofrer. O não funcionamento saudável leva, então, ao que a gente vai considerar, então, como o adoecimento psíquico. E aí é importante entender uma particularidade na clínica psiquiátrica. Em psiquiatria, definimos o adoecimento como um transtorno. As outras áreas da medicina usam o conceito de doença, que inclui, enquanto conceito, uma etiopatogenia que participa do entendimento do diagnóstico e da forma de atuação e conduta com o quadro. Em uma doença, a etiopatogenia é conhecida e está integralmente envolvida com o conceito daquela doença e ligada diretamente à escolha de tratamento. Como, por exemplo, quando sabemos qual bactéria causa uma pneumonia e escolhemos, por isso, um antibiótico específico. A pneumonia é uma doença. Em psiquiatria, classificamos o adoecimento como transtorno. Não sei se vocês já perceberam. Por quê? Porque um transtorno ele se caracteriza pela forma do fenômeno, pela aparição do fenômeno ao longo do tempo, excluindo, assim, qualquer fator etiopatogênico. Ou seja, em psiquiatria, o diagnóstico é estabelecido na relação do quadro sindrômico com o tempo. E isso vai ficar mais claro logo em seguida para vocês, no gráfico. Todos os transtornos mentais são diagnosticados dessa forma, então, pela ocorrência de alterações patológicas do comportamento, que chamamos então de sintomas, que duram por um período e tendem a reaparecer, mesmo que com outros sintomas, mas compondo um diagnóstico sindrômico. Como consideramos um comportamento como patológico? Já que um aparelho psíquico rígido, permite uma melhor compreensão da realidade em que vivemos, um sintoma, então, é uma causa de afastamento da realidade. Por exemplo, estar ansioso fisiologicamente por algo importante que vai acontecer nos permite recrutar energias, inclusive outras funções psíquicas, para vivermos plenamente aquela situação esperada. Já estarmos ansiosos de uma forma patológica prepara o nosso organismo constantemente para eventos importantes e até ameaçadores, assim, sem que realmente necessitemos desse gasto de energia. A doença faz viver um clima ansioso constante, desproporcional às ameaças reais, com reações excessivas e normalmente disfuncionais, como insônia, irritabilidade, medo a ponto de levar a uma evitação social, afastando com isso o indivíduo da realidade. Esse é o grande ponto de caracterização de um sintoma, a meu ver. O quanto o funcionamento psíquico está apto a vivenciar a realidade o mais plenamente possível, a ponto de incluir em si todos os estímulos que sejam úteis a viver nessa mesma realidade. Então, aplicando na prática o método que nos baseamos para estabelecer diagnósticos psiquiátricos, fazemos com isso sobre uma linha longitudinal temporal, uma linha longitudinal que é o tempo da pessoa, vários cortes transversais. São fotografias sindrômicas daquele momento.
Deixa eu contar a história desse rapaz aqui. Olha, um momento a gente encontra com ele e ele está apresentando uma tristeza leve, um prejuízo acadêmico, insônia, compulsão por pornografia. Quer dizer, são características comportamentais prejudiciais, né? São sintomas. São sintomas que compõem uma síndrome daquele momento específico. Em um outro momento, vamos pensar semanas, meses depois, a gente encontra esse mesmo rapaz e ele traz mudanças em hábitos de vida, melhora da disposição com um pet novo que ele recebeu, mas uma dificuldade de voltar nas atividades físicas que ele gosta de fazer normalmente. Um tempo depois ele volta dizendo de um fim de um relacionamento porque já estava de saco cheio, falta de interesse de sair com os amigos e está tudo na realidade sem graça. Vocês veem como é que cada momento assim precisa permitir, cada encontro precisa permitir que esses sintomas apareçam, né? Apareçam a ponto de que se caracterize uma síndrome daquele corte transversal no tempo da pessoa. Seguindo a história, vamos supor que um tempo depois esse rapaz venha com uma piora do desânimo, deixando de frequentar todas as atividades, passa o dia chorando sem saber o motivo, tristeza constante, questionando o sentido da vida, chegando a pensar em morrer, mas sem planos. Um tempo depois, uma tentativa de suicídio. E aí, por algum motivo, recebe tratamento, né, dá uma atenção, a família foi... E aí, encontra um tempo depois, ele está com uma remissão sintomática sustentada. Está bem, sem sintomas já há um tempão, e está ótimo. Segue tratamento, e está muito bem. Ou, sei lá, sem tratamento, mas está ótimo. E aí, depois de um tempo, ele retorna dizendo que novamente uma tristeza persistente, leve, há umas 3 semanas, percebendo uma piora lenta e progressiva, quer dizer, tem um quadro que vai voltando aí. Então, assim, como exemplo, nós aí temos uma síndrome depressiva. Em cada balão desses a gente pode caracterizar síndromes depressivas diferentes, com sintomas diferentes, mas síndromes depressivas caracterizado por um estado, por um humor rebaixado. E isso recorre na história, né? E caracteriza, assim, o transtorno depressivo recorrente, né? Classificado com F33 pela CID-10. Por isso, vocês podem ter noção assim, do quão diversos são os casos individualmente em relação à sua história. Cada história é única. E principalmente com um diagnóstico tão amplo, assim como o transtorno depressivo recorrente, ele pode conter, na realidade, vários diagnósticos condensados e camuflados em um só nome, já que o que nos faz definir um diagnóstico é um conjunto sindrômico. Mas isso vai ficar para a psiquiatria do futuro. Hoje é assim que a gente caracteriza. E eu quero que vocês saibam disso, né? Mas, de qualquer forma, assim, o diagnóstico ele não deve ser banalizado. A gente não está aí como Simão Bacamarte, né, do Machado de Assis, para sair diagnosticando o que é normal ou não. O diagnóstico psiquiátrico ele precisa ser prático, a ponto de permitir resolver, tratar, mas não pode ignorar particularidades subjetivas da experiência clínica.
O diagnóstico, ele é um recurso que só faz sentido se for utilizado na prática clínica, a benefício do cuidado do paciente. Vocês já viram, né, o quanto que diagnósticos psiquiátricos ou mencionamento do adoecimento psíquico, em geral, assim, são usados em outros contextos, normalmente denegrindo alguém, tipo, idiota, louco, esquizofrênico, demente, até autista, né? Por isso, pode parecer óbvio que diagnóstico é recurso clínico, mas em psiquiatria, diagnóstico nem sempre é útil para ajudar. E por quê? Porque em alguns casos o diagnóstico cristaliza aquele paciente, uma forma única em que ele é compreendido e que nessa forma não há muito mais o que investigar ou mesmo investir no tratamento. Essa cristalização do diagnóstico impede que se ouça melhor o que aquele paciente está te contando. Quando um diagnóstico fala mais do que um paciente, isso está estranho. Então, diagnóstico em psiquiatria é importante, mas é perigoso. Ele pode impedir que o que é realmente importante apareça. Eu lembro de uma publicação de política da saúde mental lá de Niterói, que teve, né, uma ótima política empregada por anos, num passado saudoso e que provavelmente não volta mais. E que nessa publicação eles falam que em psiquiatria o crônico é o que não é falado, é o que fica calado. Então todo um transtorno mental ele fica crônico quando não é falado, quando não entra na via da demanda com o outro. Os transtornos mentais eles são recorrentes, eles não são crônicos, a não ser que estejam muito mal conduzidos. E aí é necessário reagudizar quadros crônicos para que sejam tratados. Simplesmente voltando a falar desses sintomas, dando atenção a esses sintomas, estranhando, não naturalizando sintomas. Eu queria usar o exemplo, na verdade, assim eu coloquei aí na tela, e queria usar o exemplo dos transtornos de personalidade, que servem assim normalmente como títulos que informam muito mais, a meu ver, assim, da impossibilidade de tratar alguns sintomas. Quer dizer, você faz um diagnóstico para dizer, não vou tratar. Isso é difícil, isso não se trata. Então é um diagnóstico assim que rechaça. E é comum receber alguém com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, né, para dizer de alguns sintomas que não melhoram e que fazem pensar sobre uma manipulação, uma má vontade da paciente, como quase um limite moral ao tratamento. E eu aproveito assim para explicar por que o diagnóstico de transtorno de personalidade é controverso. Bom, um transtorno de personalidade ele se caracteriza por uma alteração patológica da personalidade, como sendo aí a personalidade uma função psíquica adoecida. Psicopatologistas importantes, respeitados, assim, que são raros hoje em dia, eles consideram assim a personalidade não como uma função psíquica, mas como o próprio desenvolvimento longitudinal de algumas funções psíquicas agregadas. Então, olha, aproveito para dizer para vocês, olha,
não se preocupem em fazer diagnóstico de transtorno de personalidade. Esse diagnóstico não permite muita coisa, a não ser se defender da pressão de que se tem que fazer algum diagnóstico. Mas se for assim, a gente vai estar sendo meros alienistas. Um outro detalhe importante que também diferencia a psiquiatria de outras especialidades médicas é o fato da conduta medicamentosa ser baseada no diagnóstico sindrômico e não no diagnóstico nosológico. Daí, fazer um diagnóstico nosológico em psiquiatria exige bastante coisa: atenção e tempo. Está aí a ciência da fenomenologia psicopatológica. Dessa forma, o diagnóstico tem valor de comunicação, tem valor de nome, que informa algo dentro de um contexto, que é a intenção médica de aliviar dores e sofrimentos. À medida, então, que nós diagnosticamos, nós podemos, então, tratar em psiquiatria. A gente não vai abrir o campo amplo da psicopatologia e da fenomenologia, mas é com isso que a gente conta para nomear, enquanto sintomas, os pontos de funcionamento no psiquismo que se encontram prejudicados e prejudicando, né? Esses sintomas não aparecem simplesmente de olhar. Eu quero contar esse segredo para vocês. Eles não estão expostos a não ser pela linguagem. Não existe sintoma objetivável por completo sem que seja contando, né? Sem que seja contado pelo paciente. Isso da forma que ele puder. Este encontro em que você se dispõe a ouvir te faz perceber que essa história é o próprio objeto do trabalho. Porque essa história, ela segue. E só da história seguir, ela já está desempenhando assim o nosso papel enquanto médicos, que é fazer com que a história siga, que a história não se interrompa. Adiar a morte, adiar o fim do mundo, segundo Ailton Krenak, né, a personalidade indígena brasileira, é contar mais uma história, é não deixar a história acabar. Isso é adiar o fim do mundo. E o psiquismo, além de ser o nosso objeto de trabalho, ele é um objeto histórico. Ou seja, ele se constitui à medida em que damos atenção à história. Por isso, nós ouvimos. Nós paramos e ouvimos o paciente, porque, de verdade, nós não sabemos. A gente só sabe que temos a possibilidade de saber se ele nos contar. E é interpretando isso que vamos caracterizando, entre outras coisas, o funcionamento psíquico de cada um. Vocês podem achar que eu estou aqui à toa contando história. Não é à toa. É assim que se faz sentido. Isso tudo importa para pensarmos que não temos hoje um conhecimento amplo, neuropsicopatogênico, para considerarmos de antemão fatores determinantes, né, do adoecimento psíquico. Fica importante diferenciar a influência dos fatores de risco e a condição determinante para o adoecimento, já que falamos de um contexto novo na sociedade, né, com esses estressores vários. Então, uma característica para a gente importante, cada vez mais clara, é a presença de fatores genéticos, ora simples, ora complexos, como uma condição determinante para a ocorrência de um transtorno mental, em algum momento da vida de uma pessoa. Assim,
nós podemos considerar que a abrangência dos transtornos mentais ela acontece de uma forma completamente difusa em todas as classes sociais. Vou dizer, sem possibilidade assim, de comparação de sofrimento, mas com o mesmo padrão de apresentação sintomática e um mesmo impacto também sobre a participação da pessoa na própria vida, é importante a gente diferenciar as condições ambientais nas quais um transtorno psíquico aparece do transtorno em si. Um ambiente pode estar relacionado ao acontecimento, ao adoecimento, mas não é o próprio ambiente que justifica o adoecimento. Então, por isso existem fatores de risco, fatores ambientais, mas existem condições determinantes para esse adoecimento. Dentro assim, da trama social que a gente vive, né, essa trama social compartilhada, cada indivíduo, na realidade, tem a sua parcela de angústia distribuída sem privilégio de classe social. Cada um se angustia e olha, essa distribuição é bem equânime. A saúde como um todo, não só psíquica, mas física também, ela depende de condições assim que não são muito amplas, né? Condições bem restritas para a gente estar saudável. A gente não pode variar tanto, senão a gente sofre. A gente precisa ter condições bem ali, convenientes, adequadas para estarmos saudáveis. Então, com isso, assim, a rede de relações que a gente vive, a falta de investimentos, né, na nossa criação, por exemplo, as privações, tudo isso afeta tanto a composição quanto a própria eclosão dos transtornos e das doenças. E aí a gente pode perguntar também no que representa a Covid para a saúde psíquica da população. Bom, o Brasil ele já vinha reunindo características de desassistência ao cuidado sistemático e global da saúde mental da população. Isso já era fato, muito antes do fato da Covid. Estudos assim vêm considerando uma prevalência de até 40% de prevalência de alguns transtornos de ansiedade ao longo da vida. Por isso, assim, essas taxas elas vêm crescentes se a gente for considerar com essa prevalência constatada décadas atrás. Os transtornos psicóticos, eles giram sempre, giram em torno de uma prevalência de 1 a 3% da população geral. Tanto transtornos psicóticos quanto transtorno bipolar, mesmo o TDAH, giram em torno dessa prevalência de 1 a 3%. É uma prevalência alta, né? E dessa forma, assim, a gente faz um cálculo simples e é possível ter noção da quantidade de gente com necessidade de algum tratamento e sem possibilidade de conseguir. O transtorno bipolar e os outros transtornos severos e persistentes, as esquizofrenias, outros transtornos psicóticos, eles seguem com uma crônica demanda reprimida, com prejuízo significativo, né, para a qualidade de vida do paciente, dos familiares, redução de anos de vida trabalhado e, pior ainda, redução de anos de vida de lazer, né, porque um sujeito adoecido mentalmente, né, tende a ter assim, toda a vida limitada por esse adoecimento. Não tem como fugir. A mente está no corpo todo, né? O estigma relacionado a um transtorno psicótico, né, limita muito a participação social plena.
E a sociedade contemporânea tem uma dívida a essa parte da população que foi excluída sistematicamente da sociedade por séculos, institucionalizada, com ou sem objetivo terapêutico, mas com certeza com muito prejuízo para as condições de dignidade humana, como autonomia, poder contratual, circulação de libido. Ainda hoje existe no Brasil uma população manicomial institucionalizada que exige um trabalho intenso de reintegração à sociedade por meio dos dispositivos substitutivos às grandes enfermarias psiquiátricas. Esse é o cenário já caótico brasileiro quando a gente pensa em saúde mental. Então, se há algo a ser observado nessa quarta onda assim, de mortes causada pela Covid, enquanto pandemia, é a desassistência crônica a grande parte dos transtornos mentais da população brasileira e mundial. Bom, da mesma forma assim, que sofremos uma imensa subnotificação da Covid, já vimos tentando colocar luz ao adoecimento mental que se esconde no preconceito, nos tabus, no que não se diz, né? Esse contexto, assim, quero chamar a atenção para isso também. Ele ainda é complicado pela dificuldade, pela resistência de falar sobre o que é difícil. É uma falta de repertório cultural para falar de características orgânicas do nosso próprio aparelho psíquico, como as nossas emoções, as nossas frustrações, os nossos lutos, as nossas formas de defesa e de fuga. Tudo isso acontece em nós, é legítimo e natural, mas fica fora das nossas vistas, de nossas possibilidades de simbolização pela linguagem, de nossos assuntos cotidianos. Não observar a ocorrência destes fenômenos, principalmente como estudante de medicina, é um dos principais fatores de risco para a morbidade dos transtornos mentais. Digo isso para vocês. Mas o que é que a gente pode esperar na clínica da saúde mental com o evento da pandemia? Além de todo esse cenário de desassistência, existem fatores estressores atuais, como o risco de morrer, a morte ou estados graves de saúde de pessoas próximas, o desconhecimento da ameaça exigindo distanciamento social. Essas condições fazem com que o sofrimento psíquico evolua, em certos casos, como uma morbidade importante, gerando sintomas, caracterizando então o adoecimento. Assim, nós vamos considerar como eventos negativos em saúde psíquica o quê? A recidiva de episódios já tratados, quer dizer, um quadro que já estava tratado e de repente volta a agudizar. Um outro evento negativo é a recaída de quadros que já vinham numa melhora progressiva e de repente pioram de novo. A ocorrência de novos casos e também as complicações e medidas extremas, como tentativa de suicídio e as próprias internações psiquiátricas. Mas, como dito antes, o adoecimento não é efeito de um fator único e nem ocorre isoladamente no tempo. Normalmente tem um percurso longo na vida do indivíduo. Então, vamos perguntar: que manifestações clínicas advêm de condições como essas atuais nossas? Bom, eu vou começar falando dos
transtornos ansiosos. Ansiedade, assim como todas as outras emoções, ela tem a sua função orgânica, né, em nosso funcionamento. Quando a ansiedade acontece em nós, prejudicando ao invés de ajudar, e por um tempo prolongado, maior que um mês, a gente tem fortes indícios para considerar que a gente está lidando com um transtorno de ansiedade. Agora, assim, com a ameaça passando na calçada, né, e a maioria mais coerente, tendo que ficar em casa para não disputar respirador em leito de UTI, estar ansioso é uma condição normal, ou seja, é bom que possamos estar ansiosos de uma forma saudável. E assim fica fácil ver quem não está saudável psiquicamente. Os transtornos de ansiedade são classificados em 6 grupos. Os transtornos fóbicos, os transtornos adaptativos, os transtornos ansiosos generalizados e mistos, o TOC e os quadros dissociativos e somatoformes. Em todos estes quadros, o mais significativo é perceber que o prejuízo psíquico generalizado parte de um excesso da ansiedade, que gera síndromes diversas. A gente estava falando do trauma da Covid relacionado a uma ocorrência patológica específica. E o transtorno de estresse pós-traumático é o transtorno psíquico em que há um evento externo, traumático, claramente associado. Só que para esse diagnóstico ser feito, esse trauma deve levar a um sintoma específico, que é a revivescência da cena traumática. Então, não é porque alguém está ansioso e passou por um trauma que recebe esse diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. E mesmo nos quadros que uma situação traumática não esteja tão diretamente ligada, a ansiedade elevada, né, e elevada a um nível patológico, vai comprometer o comportamento. Vai gerar sintoma dentro dos quadros que o paciente já tiver previamente. Vou falar dos transtornos depressivos. A depressão, assim, enquanto adoecimento, ela é a generalização da tristeza, afetando todo o processamento psíquico por um período mínimo. Aí a gente também pode considerar o período de um mês. Igualmente aos transtornos ansiosos, os quadros depressivos, eles tendem sempre a recorrer e se repetir. Isso é muito importante. Isso mostra assim a vulnerabilidade no organismo quando uma pessoa adoece novamente. A gente percebe então que esse organismo tem um ponto a ser observado e cuidado. Justamente por isso que é importante aguardarmos um tempo para avaliar se esse quadro aparentemente depressivo inicial não irá remitir espontaneamente sem necessidade de intervenção medicamentosa. Então precisa de estar pelo menos por um mês mal, de uma forma que pareça que vai ficar, né? Que tem piorado, que não está melhorando. Se está assim, isso é um episódio depressivo. O tratamento ele é necessário pelo quadro mostrar para a gente essa fragilidade que eu estava falando, né? Uma fragilidade estrutural. E por isso tende a reaparecer. Poder, aí vamos pensar fisiologicamente, que poder estar triste no caos é uma condição necessária, né? Para que a gente possa estar saudável, inclusive. E a gente poder entender que a gente está perdendo um tanto de gente, né? Por exemplo. Para isso, assim, é necessário suportar perder. Quando não é possível, então acontece a doença. O transtorno depressivo, né? Que vai
do mais leve ao mais grave, chegando a sintomas psicóticos e suicídio por depressão. São esses dois assim, os pontos mais graves. A tríade principal de sintomas depressivos que permitem o diagnóstico é a tristeza persistente, a fatigabilidade, que é o cansaço, uma falta de energia, e a anedonia, que é a incapacidade de vivenciar emoções positivas em sua rotina, está sem prazer, sem graça para tudo. Isso é a anedonia. E os transtornos depressivos, né, eles são principalmente o episódio depressivo, quando é a primeira vez que está tendo o quadro, e o transtorno depressivo recorrente, que a gente já comentou lá naquele quadro, quando esse quadro depressivo ele volta na história do indivíduo. E existe também o transtorno distímico e o ciclotímico, que tem a característica de constância dos sintomas, sem os intervalos. Agora eu vou falar do transtorno do espectro bipolar. E dentro dos transtornos de humor, esse diagnóstico ele vem se transformando ao longo do tempo. Ele já foi a psicose maníaco-depressiva, PMD, passando depois para o transtorno afetivo bipolar e desde 2013 agora, transtorno do espectro bipolar. A ideia do espectro foi incluir nesse diagnóstico uma parcela grande de indivíduos que sofriam assim, de quadros depressivos atípicos, normalmente, e graves, e que não melhoravam com o tratamento antidepressivo padrão. O quadro ele é caracterizado pela ocorrência de episódios sintomáticos depressivos recorrentes, acontecendo também quadros de elevação do humor, de forma patológica, com aceleração do pensamento, intensificação de planos, entusiasmo que chega à raiva facilmente. A partir da noção de espectro, foram incluídos no diagnóstico os quadros depressivos que não melhoravam com o uso de antidepressivos e que, em sua maioria, até pioravam, o que chamamos aí de virada maníaca causada pelo antidepressivo. Esse é o motivo principal para a conduta de se evitar ao máximo o uso de antidepressivos em quem se suspeita de bipolaridade. Com o uso da noção de espectro, a substituição do uso de antidepressivos por estabilizadores de humor, nestes casos, que eram vistos anteriormente como depressivos, melhorou muito o prognóstico e as taxas de remissão sintomática. Olha, vou falar sobre o transtorno do comportamento decorrente de abuso de substâncias psicoativas. Esse provavelmente é o quadro mais notado e comentado em mídias. Eu, pelo menos, vi muita coisa falando sobre isso. O aumento de uso da maconha, o álcool, o açúcar, a cafeína, a nicotina, ele vem aumentando, o que tem sido observado em estudos parciais iniciais. Isso vem aumentando agora nesse período da quarentena, né? As drogas sintéticas, também como a cocaína, LSD, MDMA, também seguem essa mesma lógica, né? E aí quero dizer que a experimentação de drogas sempre esteve na sociedade e sempre estará. E enquanto não pudermos falar sobre o uso de psicotrópicos de uma forma recreativa e adulta, sem tabus, a gente vai estar sempre abrindo espaço para patologização do uso e, pior ainda, não percebendo aquele indivíduo em que o uso está realmente integrado com o quadro patológico. Uma premissa nessa área segue a lógica em relação a todos os outros sintomas em psiquiatria. Se o comportamento é prejudicial, se o comportamento não faz sentido e se prolonga em excesso a ponto de afastar da realidade,
então esse comportamento é um sintoma. Ele está adoecido. Essa é uma lógica que a gente segue também aí para esse transtorno. Eu vou deixar gravando que vocês cortam isso, né? Porque agora eu já vou passar para o último e já acaba. Não sei o que aconteceu. Meu, você não sabe o que me aconteceu. Os caras da... E por último eu vou falar dos transtornos psicóticos e o transtorno do espectro autista. E as esquizofrenias e os outros transtornos psicóticos, eles já sofrem de uma desatenção que já foi mencionada, né? Muito provavelmente esses pacientes sofrerão elas consequências indiretas da Covid, como a contaminação por um não cuidado pessoal próprio, leitos e emergências lotadas. É comum, por exemplo, a situação de rua em muitos casos de psicose, o que dificulta ainda mais a atenção à saúde. Considerando que a grande maioria dos alunos de medicina vão escolher áreas diversas da psiquiatria, mas vão continuar atendendo pacientes psiquiátricos em suas especialidades, é importante lembrar da grande dificuldade na comunicação entre médico e paciente como o grande obstáculo. Os psicóticos e os autistas frequentemente não são compreendidos e nem por eles mesmos. A queixa de um psicótico ao médico geral normalmente não é uma queixa que esclarece ao médico o que ele deve fazer. Um caso emblemático assim, da minha residência foi ver um adolescente autista morrer por uma apendicite supurada não atendida e descoberta em necrópsia, tendo sido ele levado ao pronto-socorro por agitação e medicado com psicotrópicos mais fortes. Há uma tendência geral dos médicos entenderem que os pacientes psiquiátricos só sofrem de transtornos psiquiátricos. Neste momento, assim, os mais vulneráveis certamente vão ser os mais afetados. Então, não só neste momento, mas sempre, a atenção ao paciente psicótico e ao seu corpo sempre vão ser um trabalho necessário que vocês tenham. É isso que eu tenho para falar a vocês. Agradeço e encerro com uma citação do Borges, né, de que somos um sonho sem sonhador. Esse sonhar se chama história universal. E cada um de nós é um símbolo desse sonho. Muito obrigado.